Fala galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Infelizmente, para a gente falar de mais uma derrota do Botafogo na Libertadores, né? Ficou aí realmente uma situação complicada. O Glorioso se pôs numa situação de muita dificuldade na Libertadores a partir de agora, né? Segundo jogo, segunda derrota seguida, 0 pontos, lanterna do grupo. Um grupo onde tem o Universitário com 4 pontos, o Junior Barranquilla com 4 pontos, a LDU foi para 3 pontos agora e o Botafogo 0 pontos. É assim que está o grupo neste momento. O Universitário jogando bem, para mim o Universitário foi quem começou melhor nesse grupo, venceu a LDU dentro de casa, conseguiu um bom empate na Colômbia contra o Junior Barranquilla, né? E o Botafogo, obviamente, o lanterna é o que começa pior neste grupo, onde o Botafogo perdeu e perdeu merecidamente para o Junior Barranquilla dentro do Newton Santos, né? No último jogo do Fábio Matias, e agora na estreia do Arthur Jorge, o Botafogo também perdeu merecidamente para a LDU pelo placar de 1-0. A estreia do Arthur Jorge foi numa condição realmente muito desfavorável. É impossível a gente ignorar a altitude, é claro que atrapalha no domínio de bola, atrapalha na parte física, atrapalha também no passe. Muitas das vezes o Botafogo tentava um passe e errava, passes que não está acostumado a errar. Então, assim, claro que influencia muito, mas eu acho que além da altitude, o Botafogo também não teve aí um espírito de Libertadores. É isso que eu senti, de fato, né? Os jogadores perdendo divididas, jogadores, de certa forma, pareciam que estava jogando ali um Botafogo e Boa Vista no Campeonato Carioca, um Botafogo e Madureira. Não sentiu o Botafogo com espírito de Libertadores, mordendo, vibrando a cada desarme, não senti, né? E quando você entra numa Libertadores dessa forma, mais do que a tática, né? A imposição dentro de um jogo de Libertadores às vezes determina um resultado. E a segunda bola sempre era da LDU, né? A percepção que a gente tinha era essa, que o rebote sempre sobrava para eles, né? Então, assim, acabou sendo 1-0 e saiu barato, tá? Saiu barato principalmente por conta do primeiro tempo, onde o Botafogo sofreu demais, poderia ter sido mais. E aí no segundo tempo o Botafogo ainda teve ali algum volume de jogo, algumas chances, deu uma melhorada depois que o Tietê entrou no time, nada tão grande também, mas deu uma melhoradinha, mas de certa forma, se a gente for analisar com muita frieza, com muita calma, o Botafogo mereceu perder hoje. Mereceu perder, eu acho que o resultado foi justo. E o Botafogo realmente se pôs aí em dificuldade, né, nessa fase de grupos da Libertadores. Ainda dá, Medeiros? Essa é a pergunta que talvez muita gente esteja se fazendo, né? Eu ainda acho que dá, mas precisa mudar a postura. O trabalho do Arthur Jorge está no início. É difícil até falar alguma coisa, né, do treinador, porque a primeira impressão que a gente teve foi de um treinador com muita coragem de jogar para frente, de tentar fazer o time ser ofensivo. Colocou ali uma escalação com o melhor que ele tinha em mãos, né? Colocou os jogadores que no papel são jogadores melhores, Jefinho, Luiz Henrique, Júnior Santos, Tiquinho Soares, colocou todo mundo para jogar, mas dentro de campo, na prática, esses jogadores não estavam inspirados. Luiz Henrique não estava bem mais uma vez. Luiz Henrique tenta sempre um driblezinho a mais, tenta sempre uma firula a mais. Acho que o Luiz Henrique precisa fazer mais o básico, né? Precisa demonstrar que realmente é um jogador que valeu todo esse investimento de mais de 100 milhões de reais. É um jogador que está sempre tentando um drible, está sempre tentando alguma situação que às vezes é até desnecessária. Talvez ali se tem determinados lances que se ele desse um passe, né, para o companheiro seria mais útil do que ele tentar o drible, mas ele sempre tenta o drible, né? Talvez parece até que é um jogador que está pensando às vezes até mais nele do que propriamente no elenco, no conjunto, no time como um todo.
Jefinho também realmente abaixo, não jogou bem. Júnior Santos numa nova posição ali, né? Saiu da ponta direita, jogando por dentro, correu bastante, tentou, mas não estava inspirado hoje, enfim. Tem muito a treinar, né? A ideia de jogo ofensiva me agrada, a ideia de jogo que no 4-4-2, com jogadores fazendo trabalhos de variações interessantes, ofensivas ali, é um estilo de jogo até que me agrada bastante. Mas o que não me agrada é o desempenho defensivo do Botafogo. E não é de agora, não é do Arthur Jorge. Ele chegou agora, é o primeiro jogo dele. É desde o início do ano. O Lucas Alter realmente é um jogador que, se foi contratado como a esperança para ser o titular do Botafogo, e ele vem sendo o titular, né? É uma contratação que até o momento deu indícios aí de que realmente acabou sendo um erro. É um jogador que realmente, pelo que demonstrou até agora, pode ser que queime a língua de todo mundo aí, comece a jogar bem, talvez aí daqui para frente, mas acho muito difícil isso acontecer. O mais provável é que realmente o Lucas Alter seja uma decepção. E talvez decepção nem seja a palavra, porque ele foi uma contratação de risco realmente, né? Porque ele é um jogador jovem, um jogador que vai passar por esses momentos de oscilação, talvez tenha que ter sido aí talvez uma contratação para compor elenco e não para ser um titular nesse momento. E ele está oscilando. Talvez oscilando também não seja nem a palavra, porque ele está sendo bem regular, na verdade. Oscilando é quando você vai bem um jogo, vai mal outro jogo. Ele está sendo bem regular, ele está indo mal todos os jogos. Essa é a verdade. Então o Lucas Alter está muito mal mesmo, né? O Barbosa hoje teve que jogar talvez por 2 ali, e também o Barbosa nem foi isso tudo. Achei que no gol do Botafogo foi um gol que o Botafogo tomou de uma cobrança de lateral, o sistema defensivo todo falhou. O Lucas Alter erra o tempo de bola, o atacante da LDU faz o pivô para cima do Barbosa. Parece que o Barbosa era um anão, né? Um jogador pequeno, um jogador muito fácil dele fazer um pivô, o que a gente sabe que não é. O Barbosa é um zagueiro de quase 2 metros de altura, um zagueiro forte, mas ele conseguiu perder como se ele fosse um zagueiro franzino, baixinho, né? O Hugo também deu mole no sistema defensivo, na hora do gol. O Gatito Fernandes ficou a sensação que ele poderia defender aquela bola do Azul Garay. Enfim, diversos erros aí, né, do setor defensivo, que mais uma vez não passa ileso, né? A sensação que a gente tem, e isso não é só com o Arthur Jorge, foi com o Thiago Nunes, foi com o Fábio Matias, e agora com o Arthur Jorge a mesma coisa. O sistema defensivo do Botafogo é muito fraco, é muito abaixo do normal, é muito abaixo do nível de Série A. E não só taticamente, estou falando individualmente. Cada jogador que está ali. O Botafogo, acho que para melhorar o sistema defensivo, tem que contratar mais do que um treinador, né? O treinador pode ajudar muito. O Arthur Jorge pode ajeitar essa defesa. Mas eu acho que mais do que um treinador, mais do que uma comissão técnica, para que o Botafogo consiga ajustar essa zaga, vai ter que contratar jogadores no mercado. Vai ter que realmente reformular essa zaga novamente. Ano passado a gente tinha Adrielson e Cuesta, que por uma boa parte do ano de 2023 deu certo. O final do ano não foi legal. O Botafogo resolveu reformular a zaga. Esse ano a gente está tendo uma zaga que iniciou o ano de 2024 muito mal. Muito mal, e está dando indícios de que vai ser o ano inteiro assim, até que o Botafogo talvez resolva contratar mais jogadores, reformular novamente esse setor defensivo. Porque os indícios, depois de 3 treinadores, Thiago Nunes, Fábio Matias e logo na estreia com o Arthur Jorge, é que essa zaga vai deixar a gente na mão sempre. Sempre. Não é uma vez, não é 2 vezes, não é 3 vezes que a gente está vendo os mesmos erros sendo cometidos. Erros individuais, erros coletivos, erros de um sistema defensivo que é muito fraco. Então, o Botafogo não tem jogo passando zerado. Sempre a gente tem a certeza que o Botafogo vai tomar pelo menos um gol na partida. E essa partida de hoje não foi diferente. Então, assim, vamos ver.
Se o Botafogo agora na Libertadores tem 2 jogos em casa, pega o Universitário em casa, depois vai pegar a LDU, né, em casa. Se o Botafogo vencer essas 2 partidas, vai para 6 pontos e aí sim a gente talvez consiga falar novamente em classificação. Se vencer as 2 partidas agora que tem em casa, com 6 pontos, vai embolar o grupo, vai realmente se colocar numa condição de se classificar novamente, mas vai ter que resolver fora de casa. Vai pegar o Universitário fora e depois o Junior Barranquilla fora de casa, nas 2 últimas partidas do grupo. Então, é fazer o dever de casa para embolar o grupo todo e aí decidir se vai para as oitavas de final fora do Rio de Janeiro. Isso tudo porque o Botafogo iniciou a Libertadores de uma forma patética, de uma forma horrível e que foram 2 derrotas em 2 jogos onde o Botafogo mereceu muito perder. Não tem injustiça nenhuma. Mereceu, jogou mal as 2 partidas e mereceu perder. Tá bom? Vamos conversando então. A gente precisa também falar a verdade, né, gente? A gente não dá para ficar aqui vendendo ilusão para vocês. Precisa melhorar muito o Botafogo, né? Precisa ajeitar muitos os erros, principalmente os erros defensivos. O Arthur Jorge está chegando agora, vai ter muito trabalho e a gente está vendo talvez aí que esse tempo que a gente vai ter que ter para poder ajeitar esses erros pode talvez custar aí para a gente algumas eliminações frustrantes. Espero que ainda tenha tempo da gente se classificar na Libertadores, mas as coisas não estão parecendo que vão acontecer da forma que a gente quer não, tá? Vamos ver o que acontece daqui para frente. Um abraço e até a próxima. Valeu!